Olá, pessoal. Eu sou Alessandra Cesário e hoje nós vamos conversar um pouco sobre teste de hipóteses em modelo de regressão. Quando vamos pensar em teste de hipótese, podemos nos questionar se uma dada observação ou resultado é compatível com alguma hipótese que fizemos ou não. Ou seja, a ideia é pensar se é suficientemente próxima do valor pressuposto, de modo que não fazemos a rejeição da hipótese. Então, quando vamos montar um teste de hipótese, nós precisamos pensar na hipótese nula, que a gente normalmente chama de H0, e na hipótese alternativa, que a gente normalmente chama de H1. A teoria do teste de hipótese, ela cuida da formulação das regras e procedimentos que vamos adotar para decidir se a hipótese nula deve ou não ser rejeitada. Para a aula de hoje, a gente vai observar duas abordagens para teste de hipótese. A primeira, com relação ao intervalo de confiança, e a segunda, pensando no teste do nível de significância. Na abordagem do intervalo de confiança, nós vamos iniciar a observação através de um teste bilateral. A regra de decisão que vamos observar para esse tipo de teste é colocada como a seguir. A gente vai estabelecer um intervalo de confiança de 100 vezes 1 menos alfa por cento para beta 2. Se beta 2, sob essa hipótese H0, cair dentro do intervalo de confiança, a gente não rejeita H0. Mas se cair dentro desse intervalo, a gente deve realizar a rejeição da hipótese nula. Graficamente, a ideia que a gente tem é o seguinte: a gente estabelece esses dois limitantes, e se os valores de beta 2 caírem nessa região entre esses dois extremos aqui, de acordo com H0, então com 100 vezes 1 menos alfa por cento de confiabilidade, a gente não vai rejeitar H0 se ele cair, se o beta 2 cair dentro dessa região. Se beta 2 cair fora dessa região, a gente rejeita H0. Por exemplo, a gente vai retornar ao problema que a gente tinha uma relação entre os consumos e a renda. É o exemplo numérico da seção 3.6 do Gujarati. Nesse problema, a gente tem informação que beta 2 chapéu é 0,591 e a gente vai postular esse teste de hipótese. H0 é que beta 2 igual a 0,3 e H1 que beta 2 é diferente de 0,3. Então, a gente se pergunta, o beta 2 chapéu, ele é compatível com a hipótese nula, com H0? A gente viu na aula anterior que o intervalo de confiança a 95% para beta 2 foi de 0,4268 até 0,5914. Como a gente está postulando aqui esse valor para beta 2 para utilizar como referência no teste de hipótese igual a 0,3 e ele está fora desse intervalo, então a gente vai rejeitar H0. Ou seja, a gente está rejeitando que o verdadeiro valor de beta 2 seja 0,3 com 95% de confiança. A gente deve atentar que, em estatística, quando a gente rejeita a hipótese nula, a gente diz que os resultados foram estatisticamente significativos. Se a gente fosse pensar num teste unilateral, uma das possibilidades seria o teste ser apresentado dessa forma. A hipótese nula ser beta 2 menor ou igual a 0,3 e a hipótese 1 seria beta 2 maior que 0,3. Os testes unilaterais, eles poderiam ser feitos semelhantes ao que a gente fez para o teste bilateral, no entanto, a gente vai deixar para abordá-lo sob a ótica do teste de significância. A abordagem do teste de significância a gente vai dividir em duas partes. Uma onde a gente vai observar os coeficientes de regressão e outra que a gente vai observar o valor de sigma quadrado.
A ideia fundamental aqui é a que a gente vai pensar numa estatística de teste, um teste estatístico. Uma segunda abordagem que nós vamos fazer em teste de hipótese é a abordagem do teste de significância. Então, a gente vai olhar inicialmente teste de significância para os coeficientes da regressão e um teste de significância para os valores de sigma quadrado. A ideia fundamental é a de um teste estatístico, um estimador, e a distribuição amostral segundo e a distribuição amostral dessa estatística vai ser segundo a nossa hipótese nula. Então, a decisão de aceitar ou rejeitar, ou melhor dizendo, de rejeitar ou não rejeitar o H0 é tomada com base no valor do teste estatístico obtido a partir dos dados que a gente tem da amostra. Então, o teste estatístico ou a estatística de teste a gente consegue calcular a partir das informações da nossa amostra. Sob a premissa da normalidade, a variável t, dada por essa expressão, ela vai seguir a distribuição t com n-2 graus de liberdade. Se o valor de beta2 é especificado conforme a hipótese nula, o valor de t pode ser calculado para a amostra disponível e servir de estatística de teste ou de teste estatístico. Como o teste estatístico ou a estatística de teste segue a distribuição t, é possível fazer afirmações acerca do intervalo de confiança. Então, a probabilidade desse intervalo, dessa estatística aqui, está entre menos t de alfa 2 e t de alfa 2 é 1 menos alfa, onde beta 2 estrela é o valor sob a hipótese nula. Então, seria assim, quando a gente vai formular o teste, que a gente coloca o beta 2, ele é igual ou diferente a um determinado valor, esse valor que a gente tem aqui, o beta 2 estrela. E t de alfa, menos t de alfa sobre 2 e t de alfa sobre 2 são os valores críticos de t obtidos numa tabela de distribuição t, considerando n-2 graus de liberdade. A probabilidade, a gente pode manipular aqui essa expressão aqui, e a gente vai ter que essa probabilidade, né, desse intervalo aqui vai ser dada por 1 menos alfa. Então, isso nos fornece um intervalo em que beta 2 chapéu vai estar dentro da probabilidade de 1 menos alfa, dado que beta 2 é igual ao beta 2 estrela, o que está lá na hipótese nula. Um intervalo de confiança de 100 vezes 1 menos alfa é conhecido como a região de aceitação ou de não rejeição, né, na hipótese nula, e a região fora é a região de rejeição da hipótese nula ou a região crítica. Vamos novamente voltar para o problema do consumo e renda, onde a gente tinha as observações que beta 2 chapéu era 0,5091, o valor esperado de beta 2 chapéu é 0, valor esperado não. Como exemplo, nós vamos voltar ao problema do consumo e renda, em que a gente tinha aqui o valor de beta 2 chapéu é 0,5091, o erro padrão de beta 2 chapéu era 0,5035 e o número de graus de liberdade era 8. Supondo um alfa de 0,05 ou 5%, o t de alfa sobre 2, a gente consegue observar lá na tabela de distribuição t, seria 2,306. Considerando esse teste bilateral, onde a hipótese nula é que beta 2 igual a 0,3 e a hipótese alternativa é que beta 2 é diferente de 0,3,
a gente tem que essa probabilidade, né, indicando aqui o beta 2 chapéu está nessa faixa, é de 0,95. Graficamente, o que a gente tem, ó, se eu tenho um alfa de 5%, 0,05, como a gente está diante de um teste bilateral, esse valor se divide igualmente aqui para essas duas caudas. Então, essa região que está marcada é a região crítica ou região de rejeição da hipótese nula. E o que a gente vai observar é que o valor de beta 2 chapéu que a gente encontrou, 0,5091, ele está aqui nessa região. E essa região é uma região de rejeição. Então, com isso, a gente vai ter a hipótese nula rejeitada. Então, a gente rejeita a hipótese de que o beta 2 verdadeiro ele seja igual a 0,3. Uma maneira alternativa de a gente realizar esse teste seria a gente calculando a estatística T e compará-la com um valor crítico que a gente consulta na tabela de distribuição T. Então, ao calcular a estatística, a gente vai pegar aqui 0,5091, que é o valor do beta 2 chapéu, menos 0,3, que é o beta 2 asterisco, e aqui o erro padrão, e a gente vai encontrar que a estatística de teste ou teste estatístico é 5,86. E quando a gente observa aqui o T de alfa sobre 2 e o simétrico dele, o menos T de alfa sobre 2, a gente tem delimitado aqui, então, a nossa região de rejeição da hipótese nula, e como o valor de T calculado, né, o valor da estatística é 5,86, se encontra aqui, na região de rejeição, a gente vai rejeitar H0. Para o teste unilateral, a gente poderia ter interesse em observar esse teste aqui, beta 2 ser menor ou igual a 0,3 e a hipótese no alternativa, beta 2 ser maior do que 0,3. A gente iria proceder de forma semelhante, a gente iria ter o cuidado, ter a atenção, que agora a ideia é pensar somente em um dos extremos da minha distribuição, em uma das caudas. Então, a gente observa que esse extremo aqui superior, ele seria o beta 2 estrela, né? Mas esse fator aqui, que seria, aqui é o T de alfa sobre 2, vezes o valor esperado de beta 2, valor esperado não, perdão, o valor do erro padrão de beta 2 chapéu. Esse valor aqui, crítico, 1,86, a gente teria que ter atenção agora, como a gente está só olhando para uma cauda, seria de fato um valor de T de alfa, né, um T de 0,05. Quando a gente consulta a tabela, a gente observa que esse valor é 1,86, quando eu estou considerando 8 graus de liberdade. Então, o que a gente tem é o beta 2 chapéu, está nessa região aqui. Então, ele está na região de rejeição, a gente poderia rejeitar. E, de forma equivalente, a gente poderia comparar o valor da estatística que a gente acabou de calcular, que era 5,86, e comparar com o T crítico, que é um valor que a gente tem lá na tabela de distribuição T, que é esse que está marcado aqui. Então, como a minha estatística é maior do que o valor crítico, a gente também pode afirmar, usando essa forma de executar o teste, e a gente também poderia rejeitar a hipótese nula. Um resumo dos testes de hipótese. Quando a gente tem testes de bicaudal ou teste de cada direita, esquerda, a gente tem aqui quem seria a hipótese nula, quem seria a hipótese alternativa e quando é que a gente vai fazer a rejeição de H0, comparando o valor da estatística com um valor crítico que a gente busca lá na tabela de distribuição T.
Então, aqui para a hipótese bicaudal, a hipótese nula seria β2 igual a β2 estrela, ou a alternativa seria β2 diferente de β2 estrela, e a regra de rejeição é olhar o módulo de T precisa ser maior que T de alfa sobre 2, considerando o número de graus de liberdade, n-2 graus de liberdade. Essa regra de rejeição seria equivalente a você encontrar a estatística de teste ou acima, né, de T de alfa sobre 2, ou abaixo do valor simétrico dela, abaixo de menos T de alfa sobre 2. Quando a gente tem teste unilateral considerando a cauda direita, a hipótese nula seria β2 menor ou igual a β2 estrela, e a alternativa seria β2 maior que β2 estrela. Já se a gente está na cauda esquerda, a hipótese nula seria β2 maior ou igual que β2 estrela, e a alternativa seria complementar β2 menor que β2 estrela. Quando a gente está no teste de cauda superior, a gente quer que a estatística, né, ou o teste estatístico, ele seja superior ao valor crítico. E quando a gente está num teste de cauda esquerda, a gente quer que a estatística calculada, o valor de T calculado, seja menor ou igual a menos T de alfa. Só chamando a atenção aqui, o módulo de T, o valor absoluto de T, T alfa ou T de alfa sobre 2, vai representar o valor T crítico no nível de significância ou de alfa sobre 2. O número de graus de liberdade vai ser n-2, quando a gente está pensando num modelo que envolve duas variáveis. Isso aí vai mudar à medida que a gente for mudando a quantidade de variáveis envolvidas. Então, o grau de liberdade vai ser n-3, quando a gente tiver um modelo com 3 variáveis e assim por diante. Esses testes que a gente apresentou, né, e essa tabela resumo aqui, são para o beta 2. A gente pode proceder de forma semelhante para testes de hipótese envolvendo o beta 1. Agora a gente vai observar testes de significância para sigma ao quadrado. O teste que a gente vai utilizar agora é o teste Q quadrado. Então, a gente vai imaginar essa variável Q quadrado que segue a distribuição Q quadrado com n-2 graus de liberdade. Então, essa expressão que a gente tem aqui é a expressão que a gente vai utilizar para fornecer a estatística de teste ou teste estatístico para H0, para hipótese nula. Então, aqui no exemplo hipotético, se a gente tem que sigma quadrado, sigma chapéu quadrado é 42, 15, 91, e a gente tem 8 graus de liberdade. E a gente está considerando esse teste de hipótese, a hipótese nula é que sigma ao quadrado é igual a 85, e a alternativa é que ele é diferente. O valor da estatística do teste vai ser que quadrado é igual a 5,97. A gente está utilizando essa expressão aqui para calcular a estatística do teste. Então, a gente vai encontrar 3,97. E se a gente considera um nível de significância de 0,05, 5%, os valores críticos associados para essa distribuição Q quadrado, agora ela não é mais simétrica, a gente tem um valor para Q quadrado considerando o meu alfa de 5 dividido por 2, então é um alfa de 0,025, e o outro extremo vai ser de o complementar, né? O seria quase que o equivalente ao simétrico de 0,025, vai ser um menos esse valor aqui, né? Então, vai ser 0,9725, um menos alfa sobre 2. Então, esse aqui quadrado crítico seria 17,5346. Então, a gente tem esses dois valores para Q quadrado como sendo os valores críticos. O valor da minha estatística calculado é 3,97. Como o Q quadrado ele se situa dentro desses limites,
a gente não consegue fazer a rejeição da hipótese nula. Então, o que acontece aqui graficamente, se a gente for observar, a gente tem aqui o valor de Q quadrado de 0,25, que é 17,5346, e o Q quadrado de 0,975, que é 2,1797, e a minha estatística de teste está entre esses dois, não está nessa área marcada, então ela não cai na área de rejeição, então a gente não rejeita H0. O resumo do teste Q quadrado, de maneira semelhante, a gente pode fazer três tipos de teste. O primeiro teste, na hipótese nula, sigma quadrado ser igual a sigma zero quadrado. E a hipótese alternativa, pode pensar sigma ao quadrado maior que sigma zero quadrado, ou ele ser menor, ou simplesmente ser diferente. Para cada uma dessas três situações, a gente tem a regra de rejeição de H0, comparando, né, a estatística do teste com um valor crítico. Então, a gente tem aqui, para esse primeiro, a gente vai comparar a estatística com Q quadrado, né, de Q quadrado de alfa. Nessa segunda, nesse segundo teste de hipótese, a gente compara com Q quadrado de 1 menos alfa. E para esse terceiro teste aqui, a gente compara a estatística, ou ele precisa ser maior do que Q quadrado de alfa sobre 2, ou menor que Q quadrado de 1 menos alfa sobre 2. Vamos dar continuidade aos estudos, observando agora a análise de regressão e a análise de variância. Em aulas anteriores, nós já observamos como é que se comporta essa relação envolvendo somas de quadrados. A gente tem que a soma total dos quadrados é dada pela soma dos quadrados explicados pela regressão, mais a soma dos quadrados dos resíduos. Então, essa relação envolvendo, a gente pode observar como calcular cada uma dessas parcelas, né? A soma dos quadrados, soma total dos quadrados, a gente tem essa primeira parcela, a soma dos quadrados explicados pela regressão, a gente tem essa segunda parcelinha aqui, e por fim, a soma dos quadrados dos resíduos, dada por essa terceira parcelinha aqui. Essa parcela referente à soma dos quadrados explicados, a gente pode calcular utilizando essa expressão aqui, o beta2 quadrado, chapéu, vezes o somatório de x quadrado, e essa relação ela fornece para a gente um elemento bem importante quando a gente vai estudar, né, fazer análise dessas parcelas, né, envolvendo a regressão, que é a análise através de uma tabela chamada ANOVA. Né? Então, o estudo dos elementos que compõem a soma total dos quadrados é conhecido como análise de variância, ou ANOVA, né, da minha regressão. A forma padrão de uma tabela de análise de regressão, ou tabela ANOVA, é dada como a gente consegue observar aqui. Essa tabela a gente está observando para um modelo de regressão envolvendo duas variáveis. E a gente tem aqui, para essa primeira coluna, a fonte da variação, né, seria uma soma devido aos erros explicados, a soma dos quadrados dos erros explicados pela regressão, a parcela referente aos resíduos e aqui a soma dos quadrados totais.
Então, aqui a gente tem a fonte de variação, na coluna seguinte a gente tem qual seria a expressão, né, da soma dos quadrados, como é que a gente calcula cada parcela disso. Essas três parcelinhas aqui fornecem a equação que a gente mostrou no slide anterior. E para cada um dessas somas de quadrados, a gente tem um número de graus de liberdade associado. Então, para o valor de SQE, a gente tem 1 grau de liberdade. Para o SQR, a gente tem N menos 2 graus de liberdade. E para o STQ, a gente tem N menos 1 graus de liberdade. Se a gente tomar o quociente da soma dos quadrados explicados dividido pelo número de graus de liberdade, a gente vai ter essa medida MSQ. E fazendo de forma semelhante para a soma dos quadrados resíduos dividindo pelo número de graus de liberdade, a gente vai ter essa outra medida aqui, somatória de UI quadrado dividido por N menos 2, que fornece quem seria sigma chapéu quadrado. Com essas informações que a gente tem na tabela nova, a gente vai considerar uma variável f, onde essa variável f ela vai ser um quociente entre a média da soma dos quadrados explicados pela média da soma dos quadrados dos resíduos. Então, o que a gente vai fazer é olhar essas colunas aqui, essa última coluna que a gente tem aqui. Então, a ideia é a gente fazer o quociente entre essa expressão que está aqui, referente à primeira linha, com essa daqui, com a expressão que a gente encontra na última coluna, na segunda linha. Então, a gente vai ter essa estatística, né? Aqui está repetido os valores que a gente, as expressões que a gente observou ali na tabela nova. E ao presumir que a gente tem os termos de erro normalmente distribuídos, e se a gente quer observar um teste de hipótese onde a gente vai supor que o beta 2 é igual a zero, então a variável f que a gente acabou de definir, ela segue uma distribuição de probabilidade, ao presumir que os termos de erro eles são normalmente distribuídos, e se a gente tiver uma hipótese nula com beta 2 igual a zero, então a variável, a estatística que a gente acabou de apresentar, a estatística f, ela vai seguir uma distribuição f com 1 grau de liberdade no numerador e n menos 2 graus de liberdade no denominador. É possível a gente demonstrar que o valor esperado dessa parcela seria dado por essa expressão aqui, sigma ao quadrado mais beta 2 quadrado mais o somatório de x quadrado. E o valor esperado desse aqui é igual ao valor esperado de sigma chapéu, que é igual a sigma quadrado. O que acontece é que, observando essas duas expressões, se o beta 2 for igual a zero de fato, toda essa segunda parcela aqui fica igual a zero, e aí as equações 1 e 2, elas vão fornecer estimativas idênticas do verdadeiro valor sigma quadrado. A variável explanatória x, ela não teria, então, qualquer influência sobre y, e toda variação de y, ela seria explicada pelos distúrbios aleatórios UI. Se, no entanto, a gente tem beta 2 diferente de zero, a gente vai poder afirmar que parte da variação de y é atribuída a x. Então, a minha estatística, né, o meu valor de f lá, ele fornece, né, esse teste estatístico, uma estatística de teste, para verificar a hipótese nula de que o verdadeiro
beta 2, ele é igual a zero. Então, a gente vai ter que calcular a estatística de teste F e compará-la com o valor crítico de F que a gente encontra na tabela F, ao nível de significância que a gente vai escolher. Se o F calculado é maior do que o F crítico, que a gente consulta na tabela, a gente rejeita H0. Então, para o problema do consumo em renda, a gente já observou, a tabela nova é dada aqui nessa figura, nessa tabela. E aí, com as informações, os valores de SQ, os valores dos graus de liberdade, a gente consegue calcular quem são os MSQs correspondentes e calcular quem seria o valor da estatística F. Então, a gente vai encontrar o valor da estatística 202,87. Para o teste de hipótese, onde a hipótese nula é beta 2 igual a zero e a hipótese alternativa seria beta 2 diferente de zero. Para o nível de significância alfa de 0,05, o valor de F crítico para 1 grau de liberdade no numerador e 8 graus de liberdade no denominador é 5,32, como a gente vai observar na tabela F. Tá? Essa aqui é uma tabela F. Aqui a gente tem o número de graus de liberdade para o denominador e aqui para as colunas o número de graus de liberdade para o numerador. Então, fazendo o cruzamento aqui, 1 grau no numerador, 8 graus de liberdade no denominador e considerando um alfa de 0,05, a gente tem que o F crítico seria 5,32. O valor da estatística, o valor de F calculado, né, ou a estatística do teste, que a gente calculou aqui é 202,87. Ele é maior do que o valor crítico que a gente consegue através da tabela. Então, com isso, a gente vai rejeitar H0. Então, a gente não vai poder afirmar, não vai assumir, né, que o X não influencia no Y. Como a gente rejeitou H0, a gente pode concluir que X ele afeta o Y. Né? Então, que a renda afeta, de fato, o consumo. Essas são as principais referências que a gente utilizou para a aula de hoje. E a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!